Hoje eu vou mostrar para você o melhor cronograma para você aumentar a sua nota no Enem. Plataforma especializada no Enem para você conseguir organizar a sua rotina de estudos e assim ter muito mais eficiência no seu tempo estudado. Eu criei essa plataforma lembrando das dificuldades que eu tinha durante os meus anos de preparação para o Enem. Eu sentia muita falta de uma ferramenta que ao mesmo tempo organizasse os meus estudos, me falasse o que é mais importante para eu estudar primeiro e que me ajudasse a fazer as minhas revisões de uma maneira muito mais prática e eficiente. E eu estou fazendo esse vídeo para trazer para você o seguinte, o cronograma GabaritaVest, que é uma das ferramentas que fazem parte dessa plataforma. Quando eu montei esse cronograma, eu montei ele pensando em dois pilares principais. O primeiro é em relação à priorização, para você conseguir saber o que você tem que priorizar, o que você tem que estudar primeiro. E o segundo pilar é o pilar de revisões. Por quê? Porque o que acontece normalmente com o aluno? Ele estuda durante o ano, vai chegando no meio, no final do ano, próximo da prova do Enem, ele já não lembra o que ele estudou no início. E a ideia desse cronograma é o aluno poder fazer o seguinte, poder controlar em quais assuntos já viu a teoria, em quais assuntos já fez a prática e poder voltar nessa prática. Exatamente como eu fiz para ser aprovado em medicina em 3 universidades federais, você vai utilizar os blocos de questões para fazer as suas revisões. E a partir de agora eu vou mostrar para você como é que funciona esse cronograma e também você vai perceber que ele ainda tem muito mais funções do que essas que eu acabei de falar. Vamos lá. Então aqui nós estamos na página principal do cronograma. Aqui temos duas opções, a primeira é de acessar o cronograma e a segunda é de instruções para você saber como é que funciona. Então vamos nessa aqui de acessar o cronograma. Nessa página que abre, a gente tem como padrão aqui a matéria matemática, porque a matemática é mais importante entre as objetivas, ela dá maior nota, então por isso ela já vai estar aqui nessa página principal. E aqui você clicando em cima desse nome matemática, você vai poder escolher também outras matérias. Então, por exemplo, biologia, química e física. Então, a partir do momento que você clicar, por exemplo, aqui em química, aqui embaixo, ó, a gente vai ter assuntos de química, tá vendo? Aqui são todos os assuntos que você vai precisar estudar, certo? Se eu voltar aqui para matemática, quando você vem aqui para baixo, já temos aqui os assuntos de matemática. Para te ajudar a organizar esses assuntos, eu trouxe aqui alguns filtros que servem para você filtrar aquilo que é conforme o seu interesse. Vou mostrar aqui o exemplo. O primeiro filtro é o filtro de teoria, que você vai poder selecionar todos os assuntos que você já viu a teoria, ou então os assuntos que ainda faltam a teoria. Então, por exemplo, se eu clicar aqui via teoria, nesse exemplo aqui, nós temos 2 assuntos, certo? Como é que você vai saber que você viu a teoria? Tá vendo esse livro aqui? É nele que você vai marcar. Se, por exemplo, eu clicar aqui nesse livro, esse assunto automaticamente vai sair, vai ficar somente esse aqui, certo? Vamos voltar para o filtro. Se eu colocar aqui, falta a teoria, a gente vai ter todos os assuntos que faltam. Perceba que abaixo do livrinho aqui tem um X, né, indicando que falta essa teoria. Se aqui em potenciação e radiciação eu clicar no livro, automaticamente o sistema vai entender que você viu a teoria. E como estamos filtrando aqui por aqueles que faltam a teoria, esse assunto não está aqui mais na lista, certo? Então se eu voltar aqui, por exemplo, para todos os assuntos, eu vou ter a lista de todos os assuntos, tanto que eu já vi a teoria, por exemplo, potenciação e radiciação, que eu acabei de marcar como teoria vista, né? Temos outros aqui sem a teoria vista. E quando a gente tem aqui o filtro de todos os assuntos conforme a teoria, se eu clicar aqui, por exemplo, em Introdução à Geometria Plana, né, clicar no livro, ele vai continuar aqui, porque estão filtrados todos os assuntos, tanto os que a gente viu a teoria, quanto aqueles que a gente não viu a teoria ainda. Esse segundo filtro é o filtro de incidência no Enem. É aqui que você vai poder classificar exatamente conforme a incidência. Eu fiz esse filtro da seguinte forma. Eu fiz uma pesquisa nos Enems mais recentes daqueles assuntos que são mais importantes, aqueles assuntos que são mais cobrados. Então, por exemplo, se você for aqui no 2A, são os assuntos de extrema importância. Aqui em matemática, por exemplo, tem razão, proporção e grandezas proporcionais. Se você selecionar aqui no filtro letra A, a gente vai ter o total de assuntos de letra A, ou seja, que você com certeza vai ter que ver antes de ir para a prova do Enem, certo? E assim sucessivamente a gente tem B, C e D. A partir do C já são assuntos que a gente não tem tanta importância assim. Então veja que é de extrema importância que você priorize fazer os assuntos 2A e A até chegar à prova. É claro que é melhor ainda se você chegar pelo menos nos assuntos B, porque são os assuntos intermediários, então fica aquele meio termo entre as questões fáceis e difíceis. E como você já deve saber, a prova do Enem é balizada entre questões fáceis, médias e difíceis, e você tem que acertar as fáceis primeiro, depois as médias e por fim as difíceis, porque assim sua nota vai ser muito maior conforme a teoria de resposta ao item. Então é justamente por isso que tem esse filtro especialmente para você saber quais assuntos são mais importantes, para você ficar muito melhor neles primeiro do que naqueles assuntos mais difíceis. Então além de a gente colocar o filtro, por exemplo, aqui da letra A,
conforme a incidência, a gente vai ter só assuntos aqui de letra A, a gente vai poder fazer o seguinte, a gente pode voltar nesse primeiro filtro, que é em relação à teoria, e, por exemplo, escolher via teoria. Assim você vai filtrar ao mesmo tempo os assuntos que você já viu a teoria e que são classificados como letra A. Então veja aqui que tem 3 assuntos no exemplo que eu trouxe, certo? E se, por exemplo, eu colocar, olha, falta a teoria no filtro 1 e letra A no 2. Por quê? Porque eu quero saber, dentro dos assuntos mais importantes, aqueles que eu ainda não vi a teoria. Se você rolar para baixo aqui, ó, vai ver que tem esses assuntos, todos com o livro aqui abaixo, tem o X, né, indicando que não foi vista a teoria ainda, certo? É muito provável que você já tenha visto, mas vou falar aqui para você, desses totais aqui, dessa contabilização dos assuntos conforme o filtro. Veja que nesse filtro de falta teoria, somado com o filtro de letra A gente tem um total de 20 assuntos. Obviamente, já vi a teoria vai estar com 0. E por fim, a gente tem os blocos de questões que eu vou falar para você daqui a pouco. Nosso último filtro é de buscar palavra. Esse filtro aqui você vai poder, por exemplo, quando estiver corrigindo uma questão de um simulado, quando você estiver corrigindo alguma questão de uma apostila, de uma lista de exercícios, poder filtrar o assunto daquela questão conforme uma palavra-chave. Então, por exemplo, se eu colocar aqui triângulo e der um Enter, o sistema vai achar automaticamente todos os assuntos que estão relacionados com o triângulo. E como que funciona aqui o aparecimento da ordem? Aqui, em primeiro lugar, a gente vai ter aquele assunto que está mais próximo dessa palavra-chave, que é triângulo. E depois a gente tem triângulo novamente. E à medida que a gente vai descendo, a gente vai encontrar talvez assuntos que não tenham exatamente a palavra triângulo, mas tem alguma palavra parecida. Que nem aqui, ó, matrizes e operações. A gente não tem aqui triângulo, mas é provável que vai ter alguma coisa nos tópicos, que eu também vou falar daqui a pouco, que são as especificações. Mas veja que o nome do assunto em si, que é o mais importante, vai estar aqui em primeiro, ó, tendo triângulo, aqui em segundo também tendo triângulo, em terceiro e assim sucessivamente. Para limpar os filtros, basta vir aqui nessa borracha, que os filtros serão limpados, e veja que aqui nos totais, ó, total de assuntos são 81 assuntos de matemática. E nesse exemplo, conforme que eu já marquei aqui a título de exemplo para explicar para você, aqui em via teoria tem 3, certo? Se eu for aqui embaixo e marcar a teoria aqui para produtos notáveis, veja que agora a gente tem 4 já viu a teoria. E à medida que você for marcando esses assuntos que você já viu a teoria, você vai tendo essa noção conforme o total de assuntos quantos você já viu a teoria. Ou então, dentro de um filtro, dentro dos assuntos A, dentro dos assuntos B, e quais você já viu a teoria. Agora vamos aqui para a aba de assuntos para você ver como é que funciona cada um desses componentes. O primeiro componente aqui, a letra A, é a classificação, que eu já falei para você que eu fiz essa classificação conforme a incidência no Enem. Aqui a gente tem o assunto principal, que no caso aqui o exemplo é de álgebra, e aqui a gente tem uma especificação dele, potenciação e radiciação. Então aqui a gente tem uma área geral e uma especificação. Mas a gente vai mais além ainda, o cronograma te ajuda mais ainda. Por quê? Porque ao clicar nessa pasta aqui, olha, você vai ter acesso aos tópicos. Esses tópicos têm os assuntos específicos dentro de cada assunto. Então, por exemplo, em potenciação e radiciação, a gente tem potenciação com expoente natural, potenciação com expoente inteiro e negativo, potenciação com expoente racional. E qual a importância disso? É você conseguir ter uma noção, primeiro, de como reconhecer cada assunto, que nem no caso que eu falei de você corrigir uma questão. Você coloca lá no filtro de palavra-chave, digita uma palavra e você vai conseguir achar em quais assuntos essa questão poderia se encaixar. Depois você clica aqui no menu de tópicos que você vai ver especificamente como se encaixa essa questão dentro desse assunto. Além disso, a gente tem mais uma coisa aqui que é a ordem sugerida. Essa ordem é a ordem que eu sugiro para você estudar os assuntos. Por quê? Porque muitos alunos me perguntavam, inclusive da minha mentoria, como é que fazia para ter essa ordem. Eu tinha inclusive uma planilha, que essa planilha era separada por áreas dos assuntos, e eu resolvi fazer esse cronograma de uma maneira mais avançada, para ter uma ordem indicada para você seguir. Veja que nessa ordem aqui, por exemplo, a gente tem letra B aqui já na primeira lista, na primeira página. Por quê? Porque é um assunto mais básico, o produtos notáveis, certo? Mas se você olha aqui que tem a letra B, quer dizer o quê? Que você não precisa se aprofundar tanto nesse assunto, entendeu? Então a ideia é que você veja os assuntos mais fáceis primeiro e também balizados com aqueles mais incidentes. É claro que existem alguns assuntos incidentes que são um pouco mais difíceis, eles vão estar um pouco mais para frente. E é justamente por isso que eu criei aqueles filtros. Às vezes você já viu a base, né? Já viu os assuntos mais básicos e precisa focar mais naqueles que são mais incidentes, independentemente de serem fáceis ou intermediários, às vezes até difíceis. Então você vai lá,
vem aqui no filtro, coloca todos os assuntos, depois você coloca a letra A, e aqui você vai poder notar aqueles que você precisa melhorar, aqueles que são seus pontos fracos. Às vezes vão ter assuntos aqui que você já tem maior facilidade, e assim você vai ter muito mais eficiência em escolher e fazer o seu planejamento de estudo. Depois da aba de tópicos, a gente tem essa lâmpada que é o quê? É a aba de observações. Você vai poder colocar observações em cada um desses assuntos. Por exemplo, algum macete, algum resumo, algo que você queira lembrar para você ver depois. E veja que abaixo da lâmpada tem um número para você saber se você fez observação ou não desse assunto. Veja aqui nesse exemplo de trigonometria do triângulo retângulo, que está o 0. Se eu clicar aqui nessa lâmpada, vai abrir outra aba, certo? E aqui é só clicar em adicionar observação. Se eu colocar observação teste aqui, olha, der o ponto, clique em adicionar observação, ela já aparece aqui, tá vendo? Tem a data de criação dessa observação, tem a última modificação feita nela. Por quê? Você pode clicar aqui em editar e fazer as suas devidas mudanças. Nessa observação, editar. E automaticamente já está aqui a mudança. Veja como é prático. E quando eu clicar aqui em cima e voltar aqui no meu assunto, ó, trigonometria do triângulo retângulo, agora a gente tem o número 1 embaixo dessa lâmpada, indicando que foi feita uma observação. Só clicando novamente aqui para você ver, veja que a observação está aqui. Você inclusive pode deletar a observação ou adicionar mais outras quantas você quiser. Voltando para o nosso menu principal do cronograma, a gente tem a próxima opção, que é em relação à teoria, que eu já expliquei para você. Você marcando aqui, você deixando esse X, né, indica que você ainda não viu a teoria. E é contabilizado aqui em cima também, ó, via teoria tem 2. Se eu clicar aqui em potenciação e radiciação no livrinho de teoria, agora aqui a gente tem 3, já havia teoria em 3. Agora veja esse último ícone, que ele é muito importante. Esse aqui é um indicativo de revisões de questão. Qual que é a ideia aqui? É uma ideia que inclusive eu ensino no meu método, na minha mentoria, que é você fazer as revisões principalmente por blocos de questões. Por quê? Porque ao fazer essas revisões você vai se acostumar muito mais com aquilo que você vai ver na prova. Você vai ter uma maneira muito mais ativa de estudar e vai relembrar constantemente. Qual que é a ideia? Então, por exemplo, aqui deixa eu pegar um aqui que está zerado. Olha. Ângulos em um triângulo. Vamos supor que a gente viu a teoria desse assunto e agora a gente vai fazer um bloco de questões. Você acabou de ver a teoria desse assunto. Quando você clica aqui, vai abrir essa outra aba de controle de revisões de questão. Você vai adicionar essa revisão trazendo o total de questões. Por exemplo, se você for fazer uma lista de 12 questões, você coloca aqui no total, deixa aqui a data, né, automaticamente a data que eu estou gravando esse vídeo, mas você pode colocar outra data, adicionar de datas anteriores, não tem problema, tá? Aí você vem aqui e coloca a sua quantidade de acertos, para você ter essa noção de como está o seu rendimento desse assunto. Então, supondo que eu tenha acertado aqui 9 questões, eu deixo 9, então aqui a gente vai ter uma porcentagem de acerto de 75%. Você pode colocar, inclusive, observações sobre essa revisão, certo? E adicionar. Automaticamente ela vem aqui, fica aqui embaixo. Você tem todos os dados, olha, de data, total de questões, acertos e porcentagem de acertos. Aqui tem algo muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, que é a correção de erros. Você tem que corrigir os seus erros, senão você não consegue avançar. Qual que é a ideia? Quando você vai corrigir os seus erros, você vai reverter os seus pontos fracos. E por isso aqui a gente tem um ícone específico para você marcar se você corrigiu esses erros ou não, certo? Então ao marcar essa correção, aqui ela vai ficar ok, certo? Aqui tem aquela observação que a gente fez, dá para editar aqui também, quando você clica em editar. Você pode editar tanto as observações quanto as quantidades de questões. Vamos supor que você tenha digitado errado, você pode corrigir aqui, beleza? Então, se eu colocar, acertei na verdade 10, editar a revisão, tá aqui, 10. É possível deletar e é possível adicionar revisões. Qual que é a minha dica? Que você aproveite esses blocos de questões para você poder fazer revisões constantes. Por exemplo, nos assuntos marcados como 2A e A, você tentar ir para o Enem fazendo pelo menos 2 blocos de questões de cada um desses assuntos. Melhor ainda fazendo 3, mas que seja pelo menos 2 se você ainda não fez 2 blocos de questões desses assuntos mais importantes. Então aqui, por exemplo, supondo que uma semana depois eu vá aqui trazer mais uma revisão de bloco de questão desse assunto especificamente. Supondo que eu tenha feito 20 questões, acertei 17,
coloco aqui a observação e adicionar a revisão. Aí eu vou ver aqui, olha, isso aqui eu já corrigi os erros, falta corrigir esse aqui. Às vezes se eu deixar para corrigir, vamos supor, um dia posterior, não tem problema. A ideia é que seja feito o quanto antes, tá? Não pode demorar muito para corrigir as questões. Aí você vai poder ficar por dentro de em quais blocos aqui você já corrigiu a questão ou não. Clicando aqui em voltar, a gente vai voltar para o nosso menu principal. E veja o seguinte, que aqui em ângulos em um triângulo, temos aqui o número 2, logo abaixo desse ícone de revisão. Daqui você vai tendo também essa noção de em quais assuntos você já fez os blocos de questão. Se está zerado, quer dizer que você não fez nenhum. Se você já fez um ou dois, vai estar numerado aqui embaixo, a soma, certo? E aqui, voltando nossa contabilidade aqui, a gente tem o seguinte, olha, fiz pelo menos um bloco de questões. Por quê? Porque não basta ver a teoria, né? Se você só ficar na teoria, você não vai ser aprovado. Você precisa ir para a prática. Por isso, a gente tem essa contabilização aqui. Por quê? Por exemplo, dentro desses assuntos aqui de letra A, desse total de 23 assuntos, enquanto eu já vi a teoria, enquanto já fiz pelo menos um bloco de questões. A ideia é que você tenha uma meta de ver a teoria de todos eles e também de fazer pelo menos um bloco de questões de todos eles. Assim como eu falei anteriormente, melhor mesmo é fazer pelo menos 2 blocos de questões de cada um. Mas eu sei que às vezes o tempo é muito corrido, às vezes a gente vai focando mais tempo em alguns assuntos específicos, que são mais pontos fracos, digamos assim, e acaba faltando tempo, né? Então por isso você vai ter que ter essa meta de fazer pelo menos um em todos os assuntos e depois ir avançando mais ainda. E aqui embaixo a gente tem a paginação, olha, a gente está na página 1, lembrando que está filtrado aqui para os assuntos de letra A, certo? Se eu apertar aqui, a gente vai para a página 2, a gente vai para a página 3. Tem 10 assuntos para cada página, certo? Se eu colocar aqui, ó, veja que tem um total de 23. Se eu colocar todos os assuntos e todas as classificações, a gente vai ter um total de 81. Se eu for aqui embaixo, a gente vai ter, olha, 9 páginas. Então, são 10 páginas até a 8ª. Na última página, a gente vai ter um assunto, certo? Que é polinômios. É um assunto que cai pouco no Enem, então por isso ele está aqui no finalzinho, letra D. Então veja como esse conjunto de ferramentas vai te ajudar muito no Enem, não importa se você está começando a estudar agora, você ainda não tem base, porque aqui tem a ordem de cada que você tem que estudar. Aqui também vai ter a ordem daquilo que é mais importante para você, você vai poder filtrar, vai poder controlar a teoria, vai poder controlar as questões que você já viu, colocar observações. É aquilo que você precisa para você conseguir aumentar a sua quantidade de acesso no Enem. Se você, por exemplo, trabalha ou se você faz faculdade, está estudando para o Enem, você vai poder aproveitar muito mais ainda o seu tempo, que já é escasso, para você conseguir focar naquilo que é mais importante, para você ter o controle total daquilo que você está fazendo nos seus estudos. Ou então, se você está fazendo cursinho, seja presencial, seja online, você vai ter um direcionamento ótimo daquilo que você tem que ver primeiro, daquilo que falta você estudar, daquilo que falta você fazer, seus blocos de questões. Então é o seguinte, se você quer turbinar sua preparação para o Enem, se você quer aumentar a sua quantidade de acertos, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai conseguir organizar a sua rotina de estudos, vai conseguir acertar primeiro aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fácil, e assim garantir mais pontos pela teoria de resposta ao item lá na prova. E ótimo mesmo é o seguinte, que você vai pagar um preço muito barato por algo que vai ser um diferencial para a sua aprovação. É algo que vai ser um divisor de águas para o seu futuro. Olha, se todas essas funcionalidades fizeram sentido para você, faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo. Lembra também que se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, porque também tem muitas dicas, eu vou trazer cada vez mais dicas para você estudar melhor, ter mais eficiência nos seus estudos. Muito obrigado por ter visto até aqui, bons estudos e até a próxima.